Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, é um assunto que eu adoro falar, é sobre psicologia, né? Eu não sou psicóloga, mas eu gosto demais dessa área, porque a gente vê aí a psicologia, ela consegue entrar em tantos meios, assim, interpretar tanta coisa e ajudar tanto e fazer tanto. E é muito bom ver quanto a psicologia tem tomado corpo e tem crescido e tem sido mais valorizada agora nesse momento contemporâneo, né? As pessoas começaram a entender que a psicologia é necessário, o acompanhamento, a terapia, que não é só para tratar, como no passado se falava, tinha aquela cultura, não, é só pra você quando você tem problema. Não, gente. A gente vive num mundo que você precisa estar ali se cuidando, e a psicologia nesse sentido é extremamente fundamental. E para falar sobre psicologia, temos aqui a Jéssica Léo. Tudo bem, Jéssica? Tudo da ótimo. Internaliza Psicologia. Tá certo? Tá certo. Jéssica, conta pra gente como é que é ser psicóloga. Sabe, eu acho que é uma profissão tão brilhante, assim, sabe? Estudar como que as pessoas se comportam, a mente humana, sabe? Ações e reações. O que te levou para isso? É exatamente essa complexidade mesmo, né? O ser humano ele é muito complexo, ele é muito interessante e cada sujeito ele funciona de uma forma diferente. Então, o comportamento, o que causa esses comportamentos, a estrutura do funcionamento cognitivo e a estrutura do funcionamento cerebral também é muito curioso. Ele é muito complexo e é muito gostoso conhecer o sujeito. Então, conforme você vai eu costumo dizer que a psicologia é uma das profissões que a gente tem muito prazer em trabalhar, porque a gente consegue enxergar o sujeito como ele é, auxiliar esse sujeito, entender as suas demandas, criar estratégias para desenvolver esse sujeito. Então é muito interessante, é muito legal a gente conseguir entender o ser humano, auxiliar este ser humano e ainda por cima a gente está trabalhando, né? Eu estou ganhando para isso. Tá ganhando para isso, gente. Nossa, que delícia. E aí, nisso você mergulhou na psicologia. A neuropsicologia, como que funciona isso? Ele é um campo da psicologia ou é uma especialização? Como funciona no caso? A neuropsicologia é uma área, né? Tá. Uma área da psicologia. Tá. Então, ela estuda o comportamento humano vinculado ao funcionamento cognitivo, ao cérebro. Como o seu cérebro funciona. Então, a neuropsicologia a gente faz um mapeamento do funcionamento cerebral da pessoa, vinculando aos comportamentos, desenvolvimento dessa pessoa e o humor e as outras questões que a psicologia também olha. Então, a gente une a neuro com a psicologia para entender o sujeito de uma forma bem global, de uma mais forma completa, ampla, né? mais porque, completa. Assim, eu não sei se eu tô errada, mas assim, normalmente a gente fala assim, o neuro, né? O neurologista cuida dessa parte cognitiva, do funcionamento mesmo do cérebro. E o psicólogo são comportamentos. Emoções. Mas, na realidade, se você for pensar de uma forma prática, é uma coisa que está interligada à outra. Porque você tem, inclusive, transtornos e situações dentro avaliados pela própria psicologia, que tem um fundo neurológico, que é um mau funcionamento, né? Do funcionamento cognitivo. É o que a gente... hoje em dia a gente fala muito, né? Do TDAH, do autismo, dislexia. Então, são transtornos que têm um processo de funcionamento cognitivo muito específico. E que para a gente conseguir olhar para esses transtornos, a gente precisa olhar para o desenvolvimento dele, tanto que ele TDAH e autismo, por exemplo, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ele tem esse processo de funcionamento específico. O cérebro dele foi formado, construído de uma forma diferente, de uma forma muito específica para esses dois transtornos, que são também explicados e reagem no comportamento. Traz esses prejuízos no comportamento. Então, quando a gente fala de processo cognitivo, de cognição, de transtorno e de comportamento, a gente está falando da mesma coisa. Qual é a resposta para esse comportamento? Por que ele se comporta e tem tantos prejuízos assim na vida diária dele? Seja para interações sociais, seja prejuízo, por exemplo, nas áreas da vida como a profissional, acadêmica, porque a pessoa não consegue prestar atenção na aula, não consegue prestar atenção em palestras, até em conversas, né? Então, quando a gente fala de um TDAH, por exemplo, a gente está falando de um déficit num déficit atencional,
um déficit hiperativo ou um déficit hiperativo impulsivo. Então, esse funcionamento cognitivo, ele traz o quê? Ele traz uma construção cerebral diferente, que a reação comportamental dele é específica também. Então, a gente precisa entender ele de uma forma mais geral. Por exemplo, o TDAH, quando a gente olha para o déficit atencional da criança com TDAH, é aquela criança que vai se mexer muito, que vai levantar da cadeira, vai ficar batendo o pé, vai ficar batendo na mesa. Se ele tiver um comportamento hiperativo e impulsivo. Mas também ele pode ser desatento. Tem uma predominância de desatenção, ele pode ter as duas coisas também ao mesmo tempo. Então, se ele tem uma desatenção, ele vai ter mais dificuldade de prestar atenção na aula, ele vai ficar viajando um pouco, né? Como a gente fala, tá no mundo da lua, porque ele tá lá na aula, presta atenção na professora por um tempo, e depois ele já tá aqui prestando atenção em alguma coisa que ele lembrou, nos pensamentos dele, ele se perde em todo um processo de pensamento, ou no passarinho que passou pela janela, né? Nas conversas da sala de aula. E aí, quando ele volta, ele já nem sabe mais onde está ali a aula. Então, assim, não sei se é o TDAH, uma vez falaram que era TDAH isso. Vou fazer minhas consultas particulares. Por exemplo, para as pessoas, né? Aquelas pessoas que costumam fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, você faz bem as 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Só que tem hora que você começa a se auto-sabotar e não consegue, às vezes, concluir. Aí você tem que parar e falar, não, isso, mas você respira. Você para e fala, peraí. Calmou. 1, 2, vou fazer isso. Na realidade, você adquire um mecanismo de se corrigir. Mas senão você estava fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Aí a gente fala um pouquinho de planejamento. Então, uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com planejamento pode ser, sim, do TDAH. O TDAH, ele tem um quadro de alteração no planejamento e organização das ações. Então, como, por exemplo, o adulto, né? O adulto, ele tem um pensamento muito acelerado. A hiperatividade, no adulto, ele apresenta pelo pensamento. Então, ele pensa... Você não para de pensar o tempo todo, né? Que loucura! Fica pipocando o pensamento o tempo todo. Arboriza vários pensamentos ao mesmo tempo. Então, a pessoa começa a fazer uma atividade, lembra que tem uma outra atividade para fazer, inicia uma outra, tem várias atividades iniciadas e poucas atividades concluídas. Então, ela chega num determinado momento, ela para e fala, nossa, mas eu não concluí nada. Aí isso pode gerar até uma certa angústia, por isso que precisa voltar, né? Fazer essa pausinha que você falou, se organizar de novo, voltar, concluindo as atividades. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa fica com a sensação no final do dia de exaustão, de cansaço e de frustração, porque ele acha que não fez muita coisa, porque ele não conseguiu concluir todas as atividades que ele começou ou todas as atividades que ele deveria fazer naquele dia, porque ele começou um monte de coisa, se desorganizou, terminou algumas e está exausto no fim do dia, porque causa uma exaustão. Você tem que demandar muita energia para conseguir fazer essas atividades. Então, é importante ter uma organização, desenvolver um processo de usar a agenda, seja eletrônica, seja física, para conseguir construir essa rotina um pouco mais organizada, mais equilibrada e conseguir se desenvolver melhor. Porque realmente é um déficit do TDAH que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado. É que às vezes as pessoas entendem assim que o TDAH é só aquela coisa da atenção. De você e não é só, né, a atenção. A superatividade também, aquela pessoa que é muito, quer fazer tudo ao mesmo tempo, também é um tipo de TDAH. Que é o que eu li. É porque assim, eu vou te confessar aqui que eu sou quase uma autopsicóloga. Quando eu tenho qualquer tipo de problema, eu vou no Dr. Google. Gente, não sigam isso. Eu tô toda errada, vocês entendem? Agora eu estou de frente de uma profissional de verdade, mas eu sou toda errada. Eu fiz isso muitas vezes. Com várias coisas que eu precisava, eu ia lá no Dr. Google e ficava me autodiagnosticando. Então, eu passei por fases de achar que era TDAH, por fases de achar que era não sei o que disso, que era aquilo. Uma loucura. Nossa. É porque esse sintoma de fazer tudo ao mesmo tempo também pode ser da ansiedade generalizada, né? O ansioso, ele também tem um pensamento muito rápido, ele acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, não é isso. um sintoma apenas não traz o diagnóstico em si. Precisa ser um conjunto de sintomas. São vários prejuízos que essa pessoa tem, que fazem parte do diagnóstico para a gente conseguir falar, olha, ela tem sim
um diagnóstico de TDAH. Por isso que a avaliação neuropsicológica é muito importante, porque a gente consegue enxergar o sujeito de uma forma integral. Então, eu consigo levantar todos os sintomas. Aí ele tem alteração do planejamento e organização das ações, o pensamento dele é muito acelerado, causa insônia, causa exaustão no final do dia, né? Ele tem uma alteração, por exemplo, memória operacional, que é aquela memória que a gente usa no agora. Vou fazer uma ligação para alguém, decoro aquele telefone, disco, liguei, esqueci o telefone. Essa é a memória operacional. Então, por exemplo, a mãe pede para a criança pegar 2 coisas na geladeira. Chega na metade do caminho, ela esqueceu o que a mãe pediu ou pegou uma das coisas. Isso pode ser uma alteração na memória operacional. E o TDAH, ele tem muito. Ele acaba esquecendo o que ele ia dizer, ele esquece o que ele ia fazer no meio do caminho, né? Então, esquece o que foi falado para ele. Ele tem uma velocidade de processamento mais rápida, que é a questão do pensamento. Então, essa velocidade de processamento, que ele tem um pensamento mais rápido, ele tem uma cognição mais rápida, ele pensa rápido, né? Ele tem uma resposta mais rápida. Só que o corpo, a fala, às vezes não acompanha também. Aí ele sobrecarrega a memória operacional, acaba esquecendo. Quando você pensa numa coisa e fala outra. É comum isso também, né? É comum? Nossa, gente, é um problema. Lá porque em casa todo mundo assim. Porque desorganiza, né? O pensamento, ele se desorganiza ali. Você tem muito pensamento ao mesmo tempo e na hora que você vai falar, acaba se desorganizando. E fala o que não queria necessariamente, ou a fala não sai do jeito que você gostaria de dizer. Não sai na sequência, às vezes. Você desorganiza aquilo que você queria trazer mesmo. E muitas vezes tem gente que fala assim, eu não sei se eu consegui me expressar direito. Eu acho que eu desorganizei tudo e não consegui me fazer entender. É essa desorganização de pensamento, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Muito pensamento ao mesmo tempo. É, uma agitação, né? E a terapia trata como isso? Dentro da neuropsicologia? Hoje, a terapia... A teoria principal que a gente tem como evidência mesmo de resultado eficaz para o TDAH é a terapia cognitiva comportamental, porque a terapia cognitiva comportamental, ela une esses fatores. Então, a gente vai entender na TCC qual é o funcionamento cognitivo, quais são as crenças disfuncionais que ele tem, que faz com que ele se comporte desse jeito e tenha determinados prejuízos. Então, a gente consegue trabalhar compreendendo esse funcionamento e atuando no dia a dia dele. É a teoria que é baseada em evidência mesmo. Então, a gente busca essas evidências do dia a dia, do comportamento, das reações dele, para conseguir atuar. Então, hoje, quem tem TDAH, o ideal é fazer terapia cognitiva comportamental. Então, cada diagnóstico, às vezes, a gente busca uma terapia mais específica que tem uma resposta melhor. E na psicoterapia, a gente traz essa demanda, que é a TCC, é o ideal pro TDAH. É como do autismo, por exemplo. O autismo, o ideal é a ABA. A terapia ABA é o ideal para que precisa fazer um tratamento específico. O autismo é interessante porque, assim, antigamente você falava de autismo, você tinha sempre uma mesma imagem do que era o autismo. E hoje, né, a psicologia entendeu que existem níveis, né? Existem vários graus de autismo. É o que a gente chama de espectro, né? Então, o autismo, ele tem um espectro que ele é muito amplo. Então, vai desde um autismo nível 1, que ele passa desapercebido muitas vezes. Se ele não tem uma alteração na linguagem, se ele não tem alterações muito específicas, como déficits no aprendizado, déficits sociais muito específicos, que tragam prejuízo, que tragam... saúde, que tragam prejuízo para o dia a dia mesmo, ele acaba não sendo tão percebido ali na infância, mas aí ele vai acumulando algumas coisas. E realmente o estereótipo do TDAH, do TEA, ele ainda é muito marcado. Quando a gente fala de autismo, as pessoas têm uma visão muito específica do autista, que é aquele autista mais nível 2, nível 3, autistas mais comprometidos mesmo. Porque diz que o autismo também ele tem um nível de inteligência enorme, né? Para algumas coisas, não sei se isso potencialidades. Que ele tem uma potencialidade de inteligência, você vê assim... Bom, enfim, até nos filmes, né? Eu lembro de um filme que era de um menino lá que decifrava os códigos. Que era um menino autista. Então, isso assim, pelo menos, né... O que se fala é muito isso também. O autista, por causa do espectro, a gente entende que cada criança autista, cada pessoa autista, ela tem um processo muito particular.
Então, ela pode ter uma criança autista que tem também um comprometimento intelectual, como vinculado a um déficit, a uma deficiência intelectual, que aí afeta diretamente a questão da inteligência, como ele pode ser um autista, que ele tem muita habilidade, que ele tem muita inteligência, que tem habilidades, habilidades mais superiores, está acima da média em relação ao QI. O que diferencia tudo isso, até mesmo o próprio diagnóstico, acaba sendo um pouco mais complexo nessas crianças. A gente está recebendo muito na clínica adultos que acabam buscando esses diagnósticos exatamente por perceberem ao longo do tempo que não foram tão vistos, porque eles são inteligentes, eles conseguem criar estratégias, né? São as máscaras sociais que a gente cria. Então, eles criam estratégias para burlar aqueles déficits comportamentais, sociais, e eles vão se adaptando, eles conseguem se adaptar. Ele tem uma inteligência acima da média, ele entende o que ele deveria fazer, que é socialmente aceito, chegar e cumprimentar a pessoa com a mão, ou eu dar um beijinho nessa pessoa, por mais seja aversivo para ele, porque ele não gosta de toque, não gosta desse contato de olhar, ele tem uma inteligência suficiente para conseguir se adaptar a este meio e usar essas máscaras que são necessárias. Mas isso demanda muita exaustão, é extremamente cansativo, mas ele se adapta. Ele acaba entrando, né? Seguindo um determinado padrão. Sim. É interessante porque eu acho que eu nunca vi falar tanto de autismo como ultimamente, justamente por conta dessa aceitação e o que você falou das pessoas mais adultas buscarem agora esse diagnóstico e até um acompanhamento, por entenderem que tem algum nível, né, de autismo, alguma coisa ali no comportamento. As pessoas começam a se enxergar mais. Né, porque nesse elas momento. vão começando a entender mais também. Os podcasts, né, como esse, a internet em si, ela trouxe muita informação pra gente, que as pessoas começaram a ter mais conhecimento mesmo. E a partir daí elas vão se percebendo, porque tem muitas coisas que a gente vai levando ao longo da vida e vai só, isso aqui eu sou socialmente desajeitado, eu não sei agir socialmente, então começa a evitar uma série de fatores, aí tem prejuízo social, não consegue construir relações afetivas. Quando chega em determinada idade, ela começa a se incomodar mais. E aí sim ela vai ela busca uma psicoterapia, um psiquiatra, vai tentar entender o comportamento. E aí a gente chega nesse momento que a gente está vivendo mesmo agora, que conforme a gente vai diagnosticando pessoas adultas, e a gente vai percebendo que as pessoas adultas, elas são... Você vai continuar sendo quem você é. Né? Não é aquele estereótipo do autista da série que é muito estereotipado, que que tem muitos prejuízos, que é excessivamente inteligente, como o Sheldon Cooper, por exemplo. Né? Então, a gente vai começando a trazer um pouco mais para perto que tudo bem ter um diagnóstico se você tem esse diagnóstico. Não é fora do comum, você não é um alienígena. Muito pelo contrário, né? Isso é até muito comum hoje em dia. Muito comum. Pessoas... E assim, dentro desse campo da psicologia, a gente fala a questão de comportamento, por exemplo, a timidez extrema, alguns comportamentos que a gente entende muitas vezes que seja natural, traz enfim, tem alguma nomenclatura para isso? Ou pode ser tratado, tipo... Pessoa que às vezes tem dificuldade de se comunicar. Por que eu tô falando isso? Você falou do autismo, né? O autista, ele tem esse problema de contato. Ele não gosta, a grande maioria tem problema com o contato, não gosta do contato. Mas nós temos pessoas que não têm um diagnóstico de autismo, que têm outros problemas também, muito semelhantes. Sim. Não gostam de abraçar, tem algumas, né? Não gostam do contato propriamente dito, ou mesmo em falar em público, ou se comunicar, tem dificuldade na própria comunicação, mas não tem determinado diagnóstico. Existe um outro diagnóstico, alguma outra nomenclatura para esse tipo de comportamento? E esse comportamento ele pode ser também tratado na fase da terapia mesmo? Tem a ansiedade social, que também faz parte. Outros diagnósticos, eles também trazem prejuízo social, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, o TDAH, ele também traz prejuízo social ao longo do tempo. Por quê? Porque é uma criança que, às vezes, ela era muito agitada, ansiosa, impulsiva na infância, e começou a ser um pouco taxada como inadequada, como chata. E aí a criança começa a ficar mais tímida.
com a baixa autoestima e se torna um adulto que começa a evitar essas relações sociais. São, tipo, traumas de acontecimentos que vão direcionando um comportamento futuro. Exatamente. Tá. Então, as coisas que vão acontecendo na infância fazem com que a gente crie crenças limitadoras, que na vida adulta isso vai ser muito marcado. Então, dentro do processo terapêutico mesmo, nós temos algumas ferramentas de habilidades sociais, porque a habilidade social é aprendida, né? Aprender a falar, a ter conversação, aprender a falar com o chefe. Então, as habilidades sociais, elas podem ser aprendidas em qualquer momento da nossa vida. A gente consegue desenvolver. Né? O importante também é a gente tentar identificar qual é esse déficit. Ele tem dificuldade, ele é muito tímido, excessivamente tímido, a gente precisa diferenciar. É timidez ou é uma ansiedade social? É timidez ou é uma dificuldade em falar com o outro, um desinteresse pela pessoa, em ter relações? Porque ele pode simplesmente não falar com as pessoas porque ele não quer falar, porque ele não se interessa. Ou realmente ser derivado de uma timidez excessiva, de alguma outra questão. Então, na terapia, a gente consegue trabalhar estes pontos, incluindo ensinando habilidades sociais para ele conseguir se desenvolver, se expressar em público, né? Tudo isso consegue ser trabalhado. Jéssica, então, a tua especialidade mesmo é o TDAH e o autismo, no caso. Sim. Mas assim, até por curiosidade, né? Esses outros transtornos, a gente tem escutado muito sobre outros transtornos. Sim. Tipo, tanto o borderline quanto o transtorno de personalidade narcisista. Eu dei uma lida muito profunda sobre isso. Eu, sabe, por curiosidade, vi que a gente muitas vezes convive com personalidades narcisistas o tempo todo. Uhum. E os comportamentos são muito semelhantes. Você assim, percebeu um aumento nisso? Ou é que as pessoas estão falando mais? As pessoas estão falando um pouco mais, a gente está tendo muito mais informação mesmo. Quando a gente fala de aumento de diagnóstico, ele está muito entrelaçado ao que a gente sabe. Porque até pouco tempo atrás, a gente não tinha tanta informação. A gente falava com um colega, falava com os amigos próximos. Então, a nossa informação era limitada. Hoje, a gente tem uma disseminação de informação. A quantidade de informação que a gente tem é maior. As pessoas, elas estão começando a identificar muito mais. Sim. Porque a psicologia em si, ela se ampliou muito nos últimos anos. Então, a gente fala muito mais sobre a psicologia, sobre as demandas, sobre características narcisistas, sobre características de borderline. Então, as pessoas estão sabendo muito mais identificar, por exemplo, minha mãe, ela era assim. Ela queria chamar atenção, ela mudava de comportamento quando estava no social, mas quando estava dentro de casa, ela era muito brava, muito rígida, não me permitia fazer muitas coisas, ela era completamente diferente, isso me minou muito. E aí ela começa a identificar esses sintomas. Não, a minha amiga ou eu mesma, eu sou muito expansiva, eu preciso muito de atenção, sou muito intensa, meus relacionamentos são muito instáveis, vivo numa montanha russa de amor e ódio, e é só esse tipo de relação que me completa, porque quando eu tô numa relação calma, quando eu tô na calmaria, eu não identifico isso como amor, eu só identifico como amor quando eu sinto muito, quando eu tenho muita emoção, muita intensidade, que é o borderline. O borderline, ele tem muita intensidade, ele vive muito intensamente, é isso que ele se reconhece, mas ele também sofre muito. É um sofrimento muito intenso nessas relações do borderline. A gente olha muito para os sintomas hoje em dia de falar desses diagnósticos, mas para quem tem o diagnóstico é muito prejudicial. Ele vive numa eterna montanha-russa, uma emoção intensa o tempo todo. Mas também quando tá na calmaria, ele acha que não é amor, que eu não tô vivendo intensamente, eu não tô com medo de perder. Eu não tenho medo de perder a pessoa, então eu não a amo. Né? Então é uma distorção mesmo da emoção, da compreensão de relacionamento, de amor e tudo mais. Aí amplia, assim, outros fatores, porque sempre tem um processo de construção, né? Como foi a vida dessa pessoa, as influências e tudo mais. E realmente, né? Acho que a informação é tudo. Tudo
né? A internet hoje você consegue fazer pesquisa, se fala muito sobre psicologia, Sim. as pessoas acabam procurando mais. Talvez por isso, inclusive, tenha ampliado tanto a psicologia, né? O interesse pela psicologia nos últimos anos, né? Sim. Mudado esse panorama todo aí. Até pela Isso própria é muito bom. necessidade, né? Exato. A psicologia ela já vem crescendo já há bastante tempo, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos. Mas com a pandemia, a gente teve um ponto crucial. Porque surgiu o adoecimento. As pessoas já estavam em processo de adoecimento, mas intensificou tudo num momento só. E quando a gente ficou preso naquela caixinha, as pessoas que têm transtornos, como borderline, como autismo, TDAH, enfim, qualquer transtorno, ela ficou presa com ela mesma. Ela não tinha auxiliadores. Ela não conseguia sair para conversar com as pessoas, para ir num show, para tomar um café com alguém. Elas ficaram presas na caixinha com elas. Elas precisaram se aguentar com os seus déficits, com os seus prejuízos, com N fatores. Elas começaram a perceber que existem coisas que não são tão interessantes, que não fazem parte de um comportamento tradicional. Como, por exemplo, você não aguentar ficar parado assistindo um filme. Então, ela não conseguia, ela tinha que sair de casa, mas ela não podia sair de casa. Então, a gente desenvolveu algumas coisas. Aí desenvolve transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Aí começa a perceber que é muito mais além do que só o transtorno de ansiedade. Que é como você disse, os transtornos, eles se interligam. Né? Os sintomas, elas se conversam, todos eles. Principalmente se a gente fala de transtornos de personalidade, como narcisismo, borderline, personalidade de toque. Então, a gente tem sintomas que eles se conversam. E isso, por isso que é tão complexo. A gente conseguir diagnosticar esses sintomas, esses quadros, e precisa de um acompanhamento clínico um pouco mais extenso para casos como esse, para esse tipo de transtorno. Porque eles se interligam, eles se conversam muito. Então, o bipolar muita semelhança, né? Muita semelhança. O bipolar com o borderline, eles são muito similares. Né? Então, é muito complexo tudo isso. Ai, Jéssica, olha, maravilhoso, viu? Muito bom, como é bom, né? Conversar sobre esses assuntos, você conhece demais. Obrigada. E você falando é quase uma aula aqui pra gente, muito bom mesmo. Só agradeço. Muito sucesso lá na Internaliza Psicologia. Eu tenho um problema de troca-língua que não é TDAH. ou não, mas muito sucesso, acho que tá certíssima, e você conhece muito, pra gente fica muito claro, muito bom mesmo a tua presença, viu? Só agradeço. Muito obrigada pelo espaço, foi uma ótima conversa. Obrigada, gente, ficamos por aqui com Resenha Corporativa. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha. Tem alguém com problema aí de qualquer problema psicológico? Compartilha aí. Vamos passar essa informação adiante, né? A gente procurar se cuidar aí também. Se inscreva no canal pelo portal R011, também pelo Lex Studio. E busca lá também a Internaliza Psicologia. Beijo!